Olá, você em casa, bem-vindo ao Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar, recebendo hoje aqui no nosso estúdio caseiro, o Dr. Rafael Garcia, para falarmos sobre a cirurgia do fígado, sobre cirurgias desse órgão tão importante que é o fígado. O Dr. Rafael, vindo de São Paulo, casou com uma paraense, a paraense trouxe ele para comer açaí aqui, e ele não quer mais sair daqui, é um corintiano, campeão, parabéns, Corinthians um super time. Então estamos aqui, e em Belém você torce Paysandu, Remo, Belém tem metade Paysandu e metade Remo. Tem uma simpatia mais pro Paysandu. Paysandu, que bom, a mesma simpatia. Que é a metade do Pará. Da massa, então tem um pouco a ver com o Corinthians. Com o Corinthians, assim, é isso tem aí. Uma simpatia. Então vamos falar hoje com o Dr. Rafael, aguarde, voltamos daqui a pouco. Olá, meu nome é Camila, eu sou gerente da Capodarte Belém. A Capodarte está há 2 anos aqui em Belém, é uma marca brasileira inspirada na moda italiana. Essa inspiração ela traz à tona a elegância e a sofisticação da Europa, que é o berço da moda, e além disso o próprio nome Capodarte significa chefe da arte, que remete à natureza artesanal dos nossos produtos e seu alto padrão de qualidade. Os nossos produtos eles vão ser divididos em 4 ocasiões: o Work, Weekend, Festa e Evento. O Work são produtos mais sérios para o trabalho, o Weekend seriam produtos para passeio, para o dia a dia, e Festa e Evento são aqueles produtos mais sofisticados, para serem usados em ocasiões mais especiais. Os produtos de Work são aqueles produtos para mulher que trabalha, e é exigente com detalhes refinados, como corte a laser. Ele é feito todo manualmente na própria peça. E o Matelacê, que é a marca registrada da loja. O Matelacê são esses detalhes costurados, esse tipo de costura, que leva 2 camadas de couro, uma camada de espuma por dentro, e ela forma esses balãozinhos fofinhos. Outro exemplo de sapato que é encaixado dentro da ocasião Work é a Caterine, que é a nossa sapatilha clássica. Ela é o recorde de venda da Capodarte e ela recebeu esse nome inspirado na rainha Caterine de Médici, que foi a pessoa responsável por introduzir o balé nas cortes europeias. Como a sapatilha remete ao balé, nada mais apropriado do que batizá-la com o nome de uma rainha tão importante nessa arte que é a dança. Temos também a ocasião Weekend, que é uma proposta mais leve, mais informal, para passeios, fins de semana. E as ocasiões Festa e Evento, que são produtos mais sofisticados, especiais, com detalhes em brilhos, em pedrarias. Essa é uma clutch em notebook, que é a parte interna do couro. Os detalhes em pedraria também dão um ar sofisticado, elegante à peça. O escarpão é um clássico em qualquer lugar do mundo. Esse modelo, mais precisamente, vem com esses detalhes em brilho, fazendo com que ele fique ainda mais sofisticado, mais especial. Então eu gostaria de convidar você, de bom gosto, que venha conhecer a nossa loja aqui no 4º piso do Boulevard Shopping. Estamos de volta com o Dr. Rafael Garcia, cirurgião de fígado. Vamos falar hoje sobre... a gente ia falar sobre fígado, mas a gente pode falar também sobre cinema. O Rafael gosta muito de cinema, é um cinéfilo como eu. E nas telonas, no dia 17 de dezembro, foi lançado uma obra maravilhosa do George Lucas, que agora está em poder da Disney. Star Wars, essa saga maravilhosa, e nós vamos comentar então nesse primeiro bloco sobre Star Wars, esse filme maravilhoso. Eu queria que você comentasse pra gente qual é o teu feeling, qual é a tua sensação para o nosso telespectador. Star Wars, Guerra nas Estrelas, é um filme que o teu filho tem que ver desde os 6, 7 anos de idade, e ele vai ver com 50, com 60 anos, com a mesma emoção, com a mesma alegria que nós temos quando vemos o filme. Comente para o nosso público, por favor, Rafael. Depois a gente fala sobre medicina. Eu acho que essa é a beleza da saga que o George Lucas fez, né? Atrai desde jovenzinhos, de crianças, né, até adultos, idosos, porque é uma história universal.
É uma pessoa simples que recebe um chamado, no caso o Luke Skywalker, tá lá vivendo a vidinha dele, recebe um chamado para entrar numa vida que ele nem sabia que tinha, entrar numa aventura de luta do bem contra o mal, desculpa. E essa história segue uma estrutura que é replicada em outras histórias, no Senhor dos Anéis, no Harry Potter, em histórias antigas, egípcias e da Mesopotâmia, que é uma pessoa simples, sugada para esse meio, aventura, tem a relutância em se jogar nisso, e vai evoluindo até virar o super-herói, o grande herói. E isso o George Lucas fez seguindo exatamente esses passos. Certo. Então, por isso que fala, assim, é uma coisa que vai fundo na... É o que a gente deseja para nós mesmos, né? É a nossa evolução. É o que a gente quer para a gente. Né? Começa como um homem simples ou bruto e a gente quer sempre evoluir. Melhorar. Né? Então, é isso que esse filme, essa saga, né? Traz. Exibe para o mundo todo. E os fãs ficaram muito decepcionados com os outros filmes, os últimos, né? Porque a produção não foi muito boa, com muitos efeitos um pouco ruins, e agora tudo se redimiu, porque o novo é sensacional. É top, né? É assim, eu queria comentar sobre o George Lucas. George Lucas é um americano do interior, ele era viciado em carros de corrida, e na década de 60 ele queria ser corredor, né, de Fórmula 1, de carro, de piloto, e ele bateu o carro com 16 anos, 17 anos, e ele acabou o carro, quase que ele morre, e aí a família dele falou assim, olha, para isso não dá. E ele ganhou do pai dele uma filmadora Super 8, e ele começou a filmar os amigos, brincando, etc. E falou, peraí, eu vou fazer cinema. E ele, junto com alguns amigos, foi fazer cinema na década de 60 e na década de 70 já estava um cineasta iniciando, e ele fez um projeto pequeno de poucos $1000 chamado THX, um projeto muito pequeno de um filme rodado na própria cidade dele no interior dos Estados Unidos, e ele começou a vender esse filme. Ele era um cara... Hoje é um filme cult, né? É um cult movie. É uma raridade. É uma raridade, é um filme que eu tenho, é um filme bem divertido, só para você saber que é do George Lucas. Então o George Lucas, ele é um gênio, ele não é um grande cineasta, mas ele é um gênio comercial. Né? Ele fez uma história para você entender Star Wars. Star Wars é baseado, como ele bem falou, existia um grande vendedor inglês de papel e caneta. Ele vendia de casa em casa, e esse cara bolou um livro. Ele tinha muito tempo, né? E chama Foster o nome dele, e ele bolou um filme chamado Carters, Entre Dois Mundos. Acabou de ser refilmado em 2012. Esse filme, essa história é de 1940. Então, Entre Dois Mundos é um cara que vai para um planeta chamado Marte, essa viagem interplanetária. Então, ele fez uma ficção científica. Depois de Carter veio Flash Gordon. Flash Gordon, que o George Lucas amava. Então, adorava o George Lucas. E outro clássico que você comentou, que é O Senhor dos Anéis, do J.R. Tolkien. Junto, uma coisa mais meio medieval. Isso, com aqueles bem de fantasia, vários personagens diferentes. Então, o George Lucas, ele fez um mix, mas ele não queria fazer, como ele mesmo diz, ele diz que o filme não é uma ficção científica, ele é uma novela científica, porque não existem os planetas que ele inventou. É diferente de Star Trek. Star Trek é uma ficção científica, que eu gosto também muito. Né? Porque fala da Terra, fala de teletransporte. Ele não, ele usa planetas imaginários, ele imaginou o mundo inteiro, e ele fez esse mix e colocou em 9 filmes. Quando ele planejou, em 1974, 9 filmes, já eram 9 filmes. E ele fez os 3 primeiros maravilhosos. Esse é o meio da história, né? É o meio da história, a amarração, que ele pensou que nunca ia ter grana para produzir. Se você for estudar a produção e etc., foi muito amadora, né?
E ele teve E ao dificuldade. mesmo tempo foi um tipo de filmagem que fez uma revolução no cinema. Revolução, né? ele inventou uma Os tipos câmera. de efeitos, inventou Um tipo de câmera que ele contatou a Sony na época, que era a super empresa, né, para inventar uma câmera que fizesse movimentos, né, sob comando de um computador. Isso na década de 70 era uma coisa rara. A Sony falou que não dava para ele fazer e ele inventou a câmera. E essa câmera que faz os movimentos, né, da Falcon Millennium, da Estrela da Morte, entendeu? Dos X-Wings, aquelas navezinhas. E como não tinha ainda a computação gráfica, era tudo feito maquete, em maquete. Exatamente. É assim, se você for falar, a história então, Star Wars, ela é magnífica. E a parte de produção, de direção, é mais magnífica ainda. Pra você ter ideia, o Harrison Ford, na época, ele era marceneiro. E totalmente desconhecido. Não, foi o filme que levou ele à O Harrison fama. Ford, que é um dos principais personagens da primeira trilogia, que são os mais antigos, lançou em 77 o primeiro, no dia 26 de maio, em 35 salas americanas, só 35. Os filmes na época eram lançados em 450 salas. Ele foi lançado em 35 porque não tinha grana para produzir mais cópia. Então, assim, e virou esse cult que é hoje Star Wars. Eu sou apaixonado pelos 3 primeiros filmes. Para mim é o que eu fui ver em 78, eu era jovem ainda, tinha 12, 13 anos e me apaixonei logo pela primeira vez que eu vi o filme. E Star Wars é realmente uma sensação, né? De produção, de direção, de efeitos especiais e de história. Que história amarrada, né, Rafael? Qual é o maior personagem? Então vamos só para situar o telespectador que não conhece essa magnífica história Star Wars, vamos localizar eles no espaço. Como é que começa o filme? Numa galáxia muito distante, não é isso? Numa galáxia muito, muito distante. Muito. Há muito tempo numa galáxia muito distante. Exato. E o Luke Skywalker vive lá aquela vidinha dele com os tios. Ele é a mãe... Aquele planeta é Tatooine? Que ele vive? Tatooine. Você sabe que Tatooine só nasceu no 4º filme. Os 3 primeiros não diz o nome Tatooine. Sim. Entendeu? Só no 4º filme que inventaram o nome de Tatooine, que a galáxia veio, entendeu? Com aqueles outros planetas. E aí Obi-Wan Kenobi, um mestre Jedi, tá lá escondido, recebe uma ordem para executar uma Você missão. sabe o que quer dizer Jedi? Jedi é alguma coisa do Japão, eu não... Olha só, eu estudei muito Star Wars, sou apaixonado. E o que o George Lucas diz que é Jedi? Não, Jedi é Jesus discípulo. Um discípulo de Jesus. Foi essa a concepção que ele fez. Quando ele falou isso numa entrevista em 79, 80, no Japão, um pessoal na Alemanha, um pessoal na Alemanha e no Japão falou, vamos inventar o jedaísmo. E o jedaísmo, em 15 dias, tinha 1 milhão de pessoas associadas. Então, inventou-se uma religião. Aqui no Brasil já tem gente que se declara jedaísta no censo... Como religião. No censo oficial, que é feito aí de 10 em 10 anos. Então, você está acompanhando o Dr. Rafael Garcia falando de Star Wars, falando de cinema pra gente. Muito legal a gente falar dessa saga maravilhosa. A gente volta daqui a pouco com você em casa para falar mais e mais sobre Star Wars. Aguarde, voltaremos daqui a pouco. Olá, meu nome é Ismael. Sou da loja Polo Car, quero apresentar a vocês aqui a nossa loja que tem uma proposta muito legal, que traz toda a elegância dos campos de polo para as ruas. A nossa loja se encontra no Shopping Boulevard e também no Shopping Grão-Pará. Nós trabalhamos com diversos tipos de confecção masculina, infantil, feminina. Nossa confecção masculina se divide em alguns modelos de polo, como polo básica, polo jogador. Nós temos também polo fit. Nós trabalhamos com a confecção feminina, nós temos vestidos, temos polo básica também. Nós temos aqui também as nossas polos jogadores. São polos super bonitos, com ótima qualidade, bordados, né? Que são polos que remetem às camisas dos times de polo, né? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dos nossos produtos, das nossas coleções. Nós temos aqui, ó, nossa coleção feminina, tem diversas cores, vários modelos.
vários tipos de tecido, tipo de algodão. Nós trabalhamos com a malha piquê, com a malha de algodão liso também. Temos aqui vestidos, né? Tanto infantil quanto, né? Tal mãe, tal filha. Trabalhamos aqui também com a nossa confecção masculina. Nós temos polo com estampas e polos básicas também. Nós temos aqui esse drive também. Ele é em couro, todo em couro. Super moderno, azul royal, na cor do verão aí, é uma cor que está bem presente na moda, super confortável, uma palmilha dentro de poliuretano, é muito confortável mesmo, nossos clientes adoram. Quero convidar você para visitar aqui a nossa loja, você conhecer um pouquinho dos nossos produtos. Agora para o final do ano vem muitas novidades, muitas polos com preço promocional, tá bom? Para você dar um ótimo presente para a pessoa que você gosta, para essa pessoa querida. Nós nos encontramos em 2 endereços, aqui no Boulevard, no 4º piso do shopping, e lá no shopping Bosque Grão-Pará, também no 2º piso. Você é sempre bem-vindo aqui na nossa loja. Nós estamos sempre com novidades, aguardamos você. Estamos de volta aqui com o Dr. Rafael Garcia, falando dessa saga maravilhosa, Star Wars, Guerra nas Estrelas, essa ideia maravilhosa, magnífica, que atrai. Hoje em dia já consideramos uma mitologia, né? Existe uma mitologia em torno, existe a mitologia grega, viking, existem várias mitologias, mas existe agora uma mitologia pós-moderna, que é em relação ao filme Star Wars. Rafael, você estava falando do Luke, nasceu em Tatooine, era um garoto e... Vivia com os tios. Vivia com os tios, porque não sabia a origem do pai dele, né, quem era pai, nada. E de repente ele foi iluminado. O que aconteceu? Ele veio, foi treinar com Obi-Wan Kenobi. E aí? O Obi-Wan Kenobi aparece na vida dele lá e acaba arrastando ele para ajudá-lo na missão que ele tinha lá. Mas ele não sabia, mas o Obi-Wan sabia quem ele era. Sentia a força nele. Sabia quem era, porque foi o Obi-Wan. Depois a gente fica sabendo disso. O Obi-Wan que levou ele para os tios ainda um bebê de colo, né? Para você entender, telespectador, é meio confuso, porque os 3 primeiros filmes é o 4, o 5 e o 6. E o 1, o 2 e o 3 foi lançado mais de 20 anos depois. Então, para você entender, assim, tinha um cara chamado Anakin Skywalker. O Anakin Skywalker, ele vivia num planeta, ele foi criado e ele tinha no sangue dele uma força muito grande. E o Anakin Skywalker foi iniciado, não me lembro o nome do padawan dele, do mestre dele, que é até o Liam Neeson. Te lembra o nome, Rafael? O Gondin. Qui-Gon. E o Liam Neeson que treinou o Anakin Skywalker. E o Anakin Skywalker existia uma escola de Jedis, né, que usa o sabre de luz, laser, etc e tal, que tinha uma força muito grande. O sabre vermelho é o sabre do mal, dos Siths, etc e tal, né, evil vermelho. E o sabre branco ou prateado do bem. Então o filme é exatamente isso, o bem e o mal. Só que todos nós, o filme mostra que nós temos uma parte boa e uma parte ruim. O nosso conflito interno do bem com o mal, que hoje, assim, não é uma coisa externa, alguns são bons, outros são maus, sabe? Mas aquele conflito interno de estar sempre evoluindo e lutando com os nossos medos e demônios internos. Essa é a raiz do luta, né? Então mostra, depois de 20 anos, né, com os outros filmes, mostra essa luta interna do Skywalker
Anakin Skywalker, né? Que a gente vem a saber que é o pai Do Luke Skywalker. o Luke. E da Leia também, né? E da Leia, Organa. Mas ele não consegue vencer Essa luta. esse embate interno dele. E aí ele O se Anakin. torna o Anakin Skywalker. Ele se torna o vilão mais adorado da história do cinema, que é o Darth Vader, que é esse Que aparece aqui do nosso somente lado. em 3 filmes, ele aparece 11 minutos. E Só isso, só 11 minutos. E virou essa lenda como o maior vilão de todos os tempos. O ator que fazia o Darth Vader era um ator, um fisiculturista de 2 metros de altura, cara fortaço, e a voz era um britânico que fazia filme de terror. Então foi uma dificuldade muito grande do George Lucas a convencer o ator a não ter a voz dele, né? Porque suprimia a voz do ator, que ele era E os atores são muito altruístas, egocêntricos, né? exatamente. Então era um cara de 2 metros de altura. Inclusive depois teve uma briga judicial entre o cara que fez o Darth Vader, entre o ator e a Lucasfilm, porque a Lucasfilm é detentora do desenho, do capacete, da imagem. E o cara queria viver disso. Ele ia para os cosplays, para os Comic-Cons, vestido. E o George Lucas não aceitava isso, entendeu? Então, foi uma briga muito grande. Mas isso que ele está falando do Darth Vader, ele era o Anakin Skywalker, um garotinho pequenininho, lindo de morrer. Muito bom. Gênio, super inteligente, pessoa boa, né? Que teve uma namorada, como era o nome da namorada dele lá? A princesa Amidala. Princesa Amidala. O filme, o George Lucas, ele filmou a maior parte do filme dele na Inglaterra. Metade do elenco dele é britânico. Eu estava falando do Harrison Ford, era marceneiro, e ele estava fazendo o estúdio, fazendo vamos dizer, a ambientação. E aí o George Lucas falou para você, você é ator, né? Eu sou ator, mas eu faço pequenas pontas. Mas você não quer atuar no meu filme? Vou atuar. E ele foi atuar então e virou... E foi o maior ganho agora do último filme, ele ganhou 20 milhões. 55 vezes mais do que... Foi o maior salário no filme atual. E segundo ele falou que ele pagaria o que ele recebeu para ele atuar no filme. Então assim, o Harrison Ford, na década de 70 ele atuou no primeiro, depois na década de 80 nos outros 2. E na década de 80 tiveram 10 grandes filmes, que sempre se elegia 10 filmes por década. E o Harrison Ford fazia parte de 7. Né? O Blade Runner, o Indiana Jones, 3 Indiana Jones, 3 Star Wars e mais o Blade Runner, 7. Então, um cara, 70% dos filmes de uma década ele participava. Então, ele pode pedir 20 milhões de dólares para fazer. Até mais. E com o que o filme deu agora, já bateu os recordes todos. Todos os recordes, é um filme maravilhoso. Então, essa história do Anakin Skywalker casar com a Amidala, ter 2 filhos, que chama-se Luke Skywalker e a Leia Organa, são gêmeos. Durante os filmes é que a gente vai perceber que os 2 eram irmãos. O Han Solo começa a querer namorar a Leia, e a Leia fica... e o Han Solo tem ciúme da Leia com o Luke. E a gente acha que os 2 vão ter alguma coisa no final, no meio da história, que você vê que eles são, irmãos e gêmeos. Né? Isso que é mais legal. Né? Os atores, eu gosto muito de estudar. O Mark Hamill nunca mais fez filme. Nada. Né? Morreu, ele virou só dublador de desenho, de filmes, etc. Né? Então ele é só o Luke Skywalker. Né? A Leia, que é a Fisher, né? Carrie Fisher, ela era vizinha em Londres dos Rolling Stones. Então você imagina que ela enveredou... Naquela época ainda, né? Ela enveredou pelo lado de drogas e etc e tal. Então ela era uma atriz de teatro, né? E ela se matou, vamos dizer assim, profissionalmente, né? Por drogas e outros caminhos. Ela começou a ficar muito grande no filme, o George Lucas começou a suprimir ela, né? E agora resgataram ela para o novo filme, né? Você vê que ela tá legal, voltou a ser a Leia, né? General e tal, né? Com muita força. Então a gente já falou dos 3 primeiros filmes, eu queria que você comentasse agora, vamos falar do novo filme, né? Do personagem É difícil falar do novo filme sem dar nenhum spoiler, né? Exatamente. Porque a gente assiste o filme e fica muito empolgado. Antes já tinha aquela empolgação, todo mundo ansioso, né? Porque o episódio 6 é de 85, se eu não me engano. Depois, na década de 90, vieram os outros filmes que falam sobre antes, o início da saga. De tudo da saga. E a gente ficou mais outros 20 anos quase esperando
a continuação da história que veio agora com a Disney, quando a Disney ela conseguiu adquirir, né, os direitos. os 4 bilhões de dólares. 4 bilhões e saiu barato, Saiu na minha barato. opinião, porque esse filme, então assim, voltando um pouquinho antes, tem esse filme que saiu agora e mais 2. Nesse meio tempo vão ter outros 2 ou 3 filmes contando histórias que se passam entre um filme e outro, histórias um pouco que não são o cerne da saga mesmo. Então vão ser agora 8 filmes novos, no mínimo. Quantos bilhões de dólares que a Então, Disney vai fazer? esse já deu mais de 1 bilhão. 1,5 bilhão já. E vai chegar a 2 bilhões rápido. Fora Só o filme. Só fora o filme, os brinquedos, fora o que a Disney faz as com maestria, que é o licenciamento de produtos. 3 vezes mais o valor do filme. Todo tipo de produto, desde esse tipo de brinquedo aqui, livros, revistas, roupa, Brinquedo na Disney. brinquedos em geral, um parque novo na Disney, utensílios de casa, cafeteira, Tudo, torradeira, tem tudo, existe tem tudo tudo. ligado a Star Wars. esse filme. Então a Disney vai ganhar muito dinheiro com isso. Ou seja, George Lucas, ele falou que antes de lançar o filme, ele falou: o filme está lindo, maravilhoso. E depois que lançou o filme, ele se enciumou. Ele falou: poxa, não gostei do filme, falaram não sei o que do filme, não sei o que, não sei o que. Ele ficou meio ciumento, porque não foi ele que produziu, Não foi né? ele que produziu, ele não deu nenhum palpite. Ele não foi nenhuma vez na produção, não apareceu nada, Ele né? até no início ficou um pouco de tempo como um consultor, mas eu acho que o diretor atual pegava as ideias dele, é isso aqui? Então tá bom. E ele não usava aquilo e fazia o contrário. Fazia o contrário, exatamente. Eu achei mais humano esse filme. O que não foi. Pegou mais, humanizou mais o filme, né? O J.J. Abrams, que é o diretor do filme agora, foi o mesmo que dirigiu Star Trek, os 2 Star Trek novos agora. Ele é jovem demais, ele né? É jovem. É ele que produziu e inventou Lost, né? Até a vários outras séries de... Ele fez o Bad Robot, que é uma empresa que faz sucesso. Isso, né? De sucesso. Ele é um garoto deslumbrado pelo Star Wars e ele não queria fazer um Star Wars à la George Lucas. Ele queria fazer o jeito dele. Né? Então, assim, o que é muito legal, que a atriz jovem agora, não me lembro o nome dela, me perdoe. Ridley Scott. Exatamente. Ela é uma britânica com um sotaque bem acentuado. Muito forte. E no dia que ela foi filmar com Harrison Ford e o menino, o moreno, também não lembro o nome, você lembra? Que é o John Boyega. John Boyega, exatamente. Ele levou um boneco, um Stormtrooper, pro Harrison Ford autografar. Então ele ficou louco, que ele falou: agora eu faço parte da saga, olha aqui, olha, o Han Solo me deu um autógrafo. Ele ficou louco de gravar, fazer parte da saga. E a gente sente isso no filme, né? Bem humano o filme, né? Acho que o clima entre eles lá devia ser muito bom. E ficou o Luke Skywalker, que é o Mark Hamill, não aparece no filme. Desde os primeiros teasers que lançaram, dos trailers, não aparece o Luke Skywalker. Tanto que tinha gente falando que o Rey, como é o nome dele, o da espada, o mal, que tira o capacete e depois mata o pai dele. Kylo Ren. Kylo Ren. O Kylo Ren, que é o simpatizante, vamos dizer assim, o novo Darth Vader, vamos dizer assim, ele é jovem demais e todo mundo pensava que ele era o Luke. Eu tinha no meu coração que eu torcia. Especulações todas eu torcia, Rafael, para não ser. Pro lado negro. Já pensou uma coisa